Quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, 6h40 da manhã, e eu na expectativa de mais uma consulta médica, em razão da Covid, né? E o dia hoje começa recheado de notícias ruins, né? A primeira delas, acredito eu, que para você já seja notícia velha, principalmente nesse mundo lotado de informação, no qual a gente vive, a gente não solta mais o celular, ou se a gente solta o celular, a gente está diante de alguma outra telinha que possa inundar a nossa mente de novas informações a cada momento, né? Eu fico imaginando como seria comparar uma pessoa de 40 anos de hoje em relação à quantidade de informações que ela recebe por dia e uma pessoa de 40 anos lá no início dos anos 90. E eu fico imaginando também qual é o impacto desse volume de informações tão grande todos os dias nas nossas vidas, né? Eu não sei se já existe algum estudo ou alguma coisa que explique e fale a respeito disso. A primeira dessas notícias é o falecimento da Paulinha, 43 anos, Paulinha Abelha, da banda Calcinha Preta. Às vezes as pessoas dizem assim, puxa vida, mas por que as pessoas rememoram, por que as pessoas lembram, quantas pessoas nessa faixa etária morrem todos os dias? Mas a Paulinha Abelha marcou uma geração, marcou a minha geração, por mais que algumas pessoas se arrepiem todas ao pensar no nome da banda da qual ela fez parte, Calcinha Preta, né, uma referência à lascívia, uma referência à luxúria. Eu posso dizer para você que pode ser que não tenha muito a ver com isso, né? Esse entendimento pode ser de algumas regiões do Brasil, como Sul, Sudeste, mas a ideia do nome da banda é outra, tá? Mas a gente fala sobre isso em outro vídeo. Muito chato, muito triste, sabe, pessoal? Muito triste lembrar das marcas, lembrar da nossa faixa etária, eu estou falando da minha faixa etária, 44 anos, e a gente percebe realmente como de fato a vida é um sopro, né? E a importância da gente levar uma vida ética, bacana, correta e que a gente seja lembrado por coisas positivas, né? E uma outra situação absolutamente terrível, né? Também provavelmente para quem esteja na minha faixa etária ou alguma coisa assim, é a guerra na Ucrânia, né, pessoal? Isso é muito triste. E eu vou além um pouquinho, né? Eu tenho um filho em idade de serviço militar, né? Embora esteja na faculdade, provavelmente entre para excesso de contingente. Não que eu me preocupe que ele eventualmente venha a ser convocado para lutar, não é essa a ideia, não é isso. Mas é a gente perceber que em pleno 2022, né, essa mentalidade de hostilidade, ela persiste na cabeça das pessoas, né? E as pessoas não chegam a uma guerra, elas não chegam a uma guerra simplesmente por um afã de loucura e vou começar a bombardear você, tua cidade, teus equipamentos, a tua vida, destruir a tua história, destruir a tua cidade. Não, essa construção ela se dá na nossa história, ela se dá desde a nossa infância e infelizmente parece que a nossa humanidade, isso basta a gente ver aquilo que nos cerca aqui, né, nesses pequenos trechos da internet, parece que não mudou absolutamente nada, não mudou porra nenhuma, né? A gente vive em épocas em que no estado do Paraná, por exemplo, que é um estado que eu considero meu estado co-natal, não sei se dá para dizer isso, porque eu nasci sobre uma cidade de divisa, eu nasci praticamente em cima do trilho do trem, né? Numa cidade que faz divisa entre o estado de Paraná e Santa Catarina. Um estado que nos últimos anos, em razão da mentalidade anti-vacina, tem tido crianças de classe média, né, com sequelas em razão do sarampo, por exemplo. Eu não falo nem só a questão da Covid, né? Sem dizer a fantasia das pessoas em relação à questão da Covid. E pior, né, você ainda analisa
o papel, por exemplo, da igreja evangélica especificamente, né, nesta discussão a respeito de política, fazendo que muitas vezes dentro dos próprios lares as pessoas criem inimizade, e de saúde. Pessoal, eu estou acompanhando, eu não vou dar o nome do canal, mas um dia eu fiz um vídeo sobre esse canal, principalmente a respeito de um momento em que ele apresentou uma desinformação. Eu me preocupo muito com a questão da desinformação, né? E eu me preocupo muito, principalmente com este povo, né, que, em razão da sua fé evangélica fundamentalista, ok? E o fundamentalismo aqui não estou dizendo rigor bíblico, não estou dizendo amar, não estou dizendo oferecer a outra face, não estou dizendo ser honesto, estou dizendo fundamentalismo enquanto fanatismo. Em que ele apresentou uma informação incoerente, por exemplo, sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, né? Esse rapaz, ele perdeu o pai dele há poucos dias para a Covid, uma situação muito triste, né? E aí fica o grande ponto de interrogação. Teria o pai dele se vacinado? Sabe? Eu penso por mim, pessoal. Eu penso por mim. O que teria acontecido diante dessa doença tão grave, por exemplo, se eu não tivesse me vacinado? Né? É muito doloroso a gente perceber que essa guerra, ela começa muito antes dentro das nossas casas, e ela é uma guerra de desinformação. Ela é uma guerra que leva as pessoas a serem vitimadas, não simplesmente por estarem lá no fronte de batalha, onde as bombas caem, mas muitas vezes levam as pessoas a perderem a vida ou a ficarem com sequelas gravíssimas de uma doença que hoje em dia poderia ser, entre aspas, evitada, ou o risco diminuído, se tivessem se vacinado. Qualifique as informações que chegam para você, qualifique as informações que chegam para tua família, sabe? O mesmo valor, o mesmo peso que você dá para as tuas doutrinas pessoais, o mesmo peso que você dá para as doutrinas que você segue, que seja idêntico ao peso que você dá às coisas mais simples da convivência humana, né? Como, por exemplo, dizer bom dia para um vizinho que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com você, né? Passar num sinaleiro, perceber uma criança, alguém que precisa de alguma coisa e se mostrar generoso, se você achar isso conveniente, embora tenha gente que diga que você não pode ajudar, né? Não furar sinal vermelho, ok? Fazer os teus exames preventivos, você mulher, você homem, né? A gente está falando aí, por exemplo, câncer de próstata, a gente está falando aí câncer de mama, e muitas vezes as pessoas por ignorância, né? Ou por uma atitude de medo de estar exposto ali, acaba não se sujeitando aos seus exames, não acaba fazendo os seus exames. Tudo isso é muito doloroso, pessoal. E tudo isso começa nas nossas casas, ok? Muito triste chegar em 2022 e perceber que aquele mundo que nós imaginávamos, adiantadíssimo no seu processo civilizatório, deixa para trás todo o seu referencial e entra numa guerra, pessoal. E entra em guerra. Beleza? Então é isso. Um grande abraço, bom dia.